Shalom, meus queridos e queridas, boa noite. Mais uma quinta-feira, né? E a gente está aqui para mais uma aula semanal. Semana passada, meus queridos e queridas, o que realmente me venceu foi o cansaço da semana. Minha semana foi tão empenhativa, mas tão cheia, que eu, sim, apaguei. Eu não consegui ficar acordada para fazer aula verdadeiramente, né? Não tenho motivo nenhum para dizer o contrário, né? Quem me conhece, meus alunos estão aí, sabem que eu falo o que tem que falar, né? Verdade seja dita, né? Então, assim, realmente não, mas hoje estamos aqui, depois de um belo descanso, né? Estamos aqui de novo nessa semana. E hoje eu vou trazer para vocês duas profecias, né, do Antigo Testamento, do Taná, e a gente vai tentar falar sobre elas um pouco e ver o que que o hebraico tem a, né, a acrescentar no que elas já dizem no texto em português, né? Primeiramente, quero cumprimentar vocês com Shalom, com a paz perfeita do Senhor Jesus de Yeshua, né? A paz que ele deixou para nós, aquela que traz a inteireza em todos os sentidos da nossa vida, tá? Então, que isso possa permear o seu trabalho, os seus estudos, o seu devocional, a sua relação em família, que isso possa permear tudo, né? Essa inteireza, né? Ser inteiro, né? Pleno em todas essas áreas. Muito bem. E para quem está aqui a primeira vez, né, principalmente no Instagram, porque as pessoas param, aí clicam lá, né, veem se o assunto é interessante, elas continuam, né? Aqui é a professora Beth Alves Pinto, né? Eu sou professora de hebraico e cultura bíblica, dentre outras coisas. Na minha formação, eu escolhi, né, sob direção do Senhor, essa área, e eu estou aqui todas as quintas-feiras para falar de algum tema bíblico com base no hebraico bíblico, tá? Shalom, Sidney, tudo bem? Então, vamos lá, né? Nesse caminho de compreender as escrituras, né, as profecias, do Antigo Testamento, do Taná, né, nós já conceituamos profecia. Depois, nós falamos do profeta, do Neivi, das suas funções, tá? A questão da autoridade, né, dada por Deus para o profeta, para ser profeta. Depois, nós apresentamos aqui, né, apresentei vários tipos de profecia e como que elas devem ser lidas e como que elas devem ser interpretadas, cada uma à sua maneira. Depois, também, nós tratamos do que o texto bíblico diz sobre o anticristo, tá? E também sobre o final dos tempos, tá? A gente citou textos desde, né, o Antigo Testamento até Apocalipse, a gente fez uma bela viagem nos textos, então, né, sim, ainda passei o texto, deixei o PDF lá no grupo das aulas semanais para vocês estudarem semana passada. Olha só. Pois é. E hoje, especificamente, nós vamos ver duas profecias. A primeira é Jeremias 31, que fala da nova aliança, e a segunda é Ezequiel 37, do Vale de Ossos Secos. Nosso objetivo aqui, né, não é caçar chifre na cabeça de cavalo, né, não sou essa professora, né, é trazer do texto original, extrair dele o que, que pode acrescentar para o nosso conhecimento, tá? E, e eu creio que, apesar da gente falar em Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, Abadias e tudo mais, pouca gente sabe verdadeiramente quem são esses profetas. Porque se debruçar, pega lá, vai estudar o texto, mas quem foi aquele profeta, né? Qual o contexto histórico em que ele ministrou? Para quem é que ele profetizou? Isso é uma boa base para entender o que que ele está escrevendo, por que que ele está escrevendo, né? E
principalmente para quem ele está profetizando. Porque tirar texto fora de contexto, todo mundo sabe. Mas estudar, sentar ali e ver verdadeiramente quem era, né, aquele profeta, de onde ele vem, qual é a origem, como foi o chamado dele, sim, né? Essa é a base. E a gente vai começar da base. Então, vamos lá aos contextos dos livros de Jeremias e Ezequiel. Eu vou começar com Jeremias. Muito bem. Quem foi Jeremias? Jeremias, né, foi filho de Ilquias e foi um profeta da cidade levita de Anatote, tá? O nome Jeremias, né, quer dizer, né, Deus seja exaltado, seja elevado, no hebraico, e a vida pessoal de Jeremias, ela é mais conhecida com relação ao texto bíblico de qualquer outro profeta. Ele deixou muito de seus pensamentos, das suas preocupações, do seu modo de ser, das suas frustrações escrito, né, no texto bíblico. Ele recebeu a ordem de não se casar e de não ter filhos, para ilustrar a sua mensagem, né? Que era, né, o julgamento era iminente e a próxima geração seria eliminada. Então, ele não teria uma geração. Né? Esse é o, o tema da sua mensagem. Né? Ele tinha um amigo mais chegado, né, que era o escriba Baruque, mas ele tinha outras pessoas chegadas a ele, mas eram poucos amigos, era um grupo muito restrito. E, apesar da mensagem talvez porque a mensagem dele fosse muito pesada, né? Então as pessoas um pouco se afastavam dele. Mas pensa que apesar da mensagem de ruína, apesar da severa repreensão, né, aos líderes, do desprezo à idolatria, o coração, né, de Jeremias doía pelo povo. Ele sabia que a salvação de Israel não estava desassociada à fé em Deus e de relacionamento de aliança com o Senhor, um relacionamento correto, expresso como? Pela obediência. E Jeremias, sabendo disso, ele tinha dentro dele essa questão, né, de compaixão mesmo. E Jeremias ele profetizou para Judá durante os reinos de Josias, Joaquim, Jeconias e Zedequias. Então, ele passou de Josias até todos os seus filhos, né? Ele foi ali por todo esse período. Ele começou, né, em 626 antes de Cristo e ele foi até 586 antes de Cristo, tá? E nesse período, tá, tem o contexto histórico, né? Então, Jeremias ele continuou profetizando no reinado de Josias, lembrando que Josias foi um bom rei, tá? É difícil isso, né? Porque quando a gente vai ler sobre os reis, a gente, tipo assim, e reinou tanto tempo e fez o que era mal diante do Senhor. E reinou tanto tempo e fez o que era mal diante do Senhor. Os bons são poucos, poucos. E Josias foi um bom rei, né? Ele adiou temporariamente o juízo de Deus, né, prometido por causa do terrível governo de Manassés. E os acontecimentos naquela época mudavam muito no Oriente Próximo. Josias tinha iniciado uma reforma, né? Lembra da reforma? Destruir todos os postes ídolos, né? Voltar ao estudo da palavra, um verdadeiro avivamento naquela época. Então, em Judá e Samaria, ele destruiu todos os postes ídolos. Mas, entretanto, essa reforma teve, infelizmente, um efeito pouco duradouro,
né, sobre o povo. E assim, né, depois se voltou a fazer tudo de novo. Né? Naquela época, tinha aconteceu, né, em 627, o reinado do último rei assírio, que foi Assurbanipal. Né? E a, nesse tempo, a Síria ela estava enfraquecendo, né, por conta do levante de Babilônia. E Josias estava expandindo seu território para o norte. Tá? A Babilônia, sob o domínio de Nabopolassar, tá? E o Egito, com o faraó Neco, estavam tentando, né, romper a autoridade de Judá. Em 609, Josias foi morto em Meguido. Vocês já ouviram falar em Meguido? Né? Meguido é um platô enorme, né? Tem até hoje, está lá em Israel, aquele platô enorme onde aconteciam, né, grandes guerras e onde vai acontecer o Armagedon. Né? Foi ali que Josias foi morto. Tá? E ele estava lutando contra uma guerra contra o imperador Neco. Né? Três filhos de Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias, e um neto, né, que era Jaquim, sucederam-se no trono. Jeremias viu a insensatez, né, a falta de moral, a falta de direção de Deus na ação política desses reis e estava ali alertando, né, sobre os planos de Deus para ajudar, mas nenhum deles deu atenção. Né? Joaquim foi abertamente contra o Jeremias, foi hostil, né? Destruiu um rolo enviado pelo profeta e lançou no fogo. Zedequias fez diferente, era, sim, vacilante, porque às vezes buscava conselho de Jeremias, mas outras vezes permitia que fizessem mal a Jeremias, né, maltratassem e até que o colocassem, na cadeia, né, na prisão. Cadeia para nós, né? Prisão, né, é naquela época. E diante disso tudo, diante de tantas e tantas é, exortações, e vem no capítulo 31 de Jeremias, tá? o, a questão da nova aliança. Tá? Eu vou ler só do 31 a 34 o texto para vocês. Tá? E vou marcar alguns pontos que a gente vai conversar. Tá? Jeremias 31 diz assim: Eis aí vem dias, ou seja, né, aí vem dias, esses dias estão para chegar, não é agora, né, é futuro. Diz o Senhor, Senhor, Adonai, pentagrama, Yud, Re, Vav, Re, em que firmarei nova aliança, Brit Hadashah, Brit aliança, Hadashah nova, nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado. Aí pergunta de onde é que tira que Jesus é o noivo, né, e que a igreja é a noiva? Né? O Senhor desposou o seu povo, ok? Né? Diz o Senhor. Aqui também o tetagrama, né? Yud, Re, Vav, Re. Versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Aliança, ou nova aliança é com a casa de Israel, ok? Com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, novamente o tetagrama, Yud, Re, Vav, Re. Na nossa Bíblia vem tudo em letra maiúscula. Tá? Na mente lhes imprimirei as minhas leis,
Aqui está traduzido por minhas leis, mas no original é Torá. Lhe imprimirei, né? Minhas leis, né? Na mente imprimirei minhas leis. Na mente imprimirei a Torá, o ensino, a instrução. Também no coração, leve, coração, lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Coração, no hebraico, leve, não é esse órgão que a gente conhece, ou esse coraçãozinho. Ih, não, sim, não, tá? Não é. Coração é diferente, tem outro significado, tá? Vamos lá, versículo 34. Não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, conhece Adonai, aqui o tetragrama, Yud, Re, Vav, Re, porque todos me conhecerão. Esse conhecerão aí é um verbo iad. Iad é um verbo de conhecer intimamente. É um verbo usado, para vocês terem uma ideia, para relação sexual entre homem e mulher. É conhecer profundamente. Tá? Me conhecerão profundamente, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Muito bem, vamos lá. Olha só, as palavras importantes, palavras-chave desse texto. Tá? Uma delas, tá? Nova aliança. Claro, Brit Hadashah. Tá? Brit, aliança. Tá? Aliança, quando fala fazer aliança, né, é cortar aliança. Aliança exige essa questão de derramamento de sangue, sempre no Antigo Testamento. Então, é cortar uma. A nova aliança, ela é, por si só, diferente. No hebraico, o Hadash não significa que o antigo foi substituído, não, né? Indica renovado, restaurado, completado, aumentado, ou seja, algo trazido novamente à sua intenção original, né? E isso é muito forte, porque na verdade o que Deus busca o tempo todo, né, é reatar, reaproximar, fazer de novo o mesmo relacionamento que ele tinha com o homem lá no jardim, antes da queda. O tempo todo, esse é o propósito de Deus. Né? A segunda palavra muito importante desse texto é a palavra leve, coração, porque é onde Deus que diz que vai imprimir a sua lei, a Torá, né? Ou seria mais lógico traduzir por todo o meu ensino, por toda a minha instrução, né? E se eu fosse colocar ao pé da letra, assim, eu diria, porei a Torá dentro deles e escreverei a Torá nos seus corações, né? Então, olha, que eu abri assim, lá dentro, tá? Ou seja, no pensamento hebraico, coração, ele não é apenas emoção, é centro da vontade, é mente, né? Decisões, é a consciência, é o interior. Muitas vezes, no texto bíblico, quando vai falar desse interior, desse interno, do mais dentro, chega a falar das entranhas, né? Das entranhas. Tem alguns lugares que, quando foram traduzir o texto bíblico, colocaram intestinos, porque não tem mais dentro, mais entranha, dentro, mas é interno, mas é o centro da mente, da vontade, das decisões, da consciência. Né? Isso, na verdade, é coração no texto, né, hebraico e na cultura hebraica. Tá? A terceira palavrinha muito importante também desse texto é Torá. Né? O texto não diz retirarei a minha Torá. Não, não.
colocarei minha Torá dentro deles. Colocarei meu ensino, minha instrução, tá? É diferente entre a lei externa e que transformação interior. Uma coisa, é a lei sobre mim, outra coisa é dentro de mim, que me muda, que me transforma completamente de dentro para fora, tá? Porque é impossível, impossível ser entranhado em afetos e misericórdia, né? E não viver o estilo de vida de Cristo, de Yeshua. É impossível. Isso é impossível, tá? Então, essa mudança, né? Transformação interior, de dentro para fora, tá? E depois a gente ainda tem, né, o yadá, que é o verbo, né, que é uma relação direta com Deus. Todos me conhecerão, do menor ao maior, intimidade, intimidade, poder-se chegar a Ele intimamente, mas intimamente, ninguém conhece cada um de nós melhor do que o Senhor nosso Deus. Tá? Onde eu estiver, né? Salmo 139, não é verdade? Onde eu estiver, seja no mais profundo abismo, seja não importa, né? Ele me conhece, né? Intimamente, né? É uma relação, uma experiência, não é só uma informação, não, tá? O texto bíblico não é uma informação, gente, ele é uma experiência, né? E o Senhor quer isso com a gente, experiência, tá? Depois vem algo, né, muito forte também, que é o perdão como fundamento da nova aliança, da Brit Hadashah. Perdoarei a sua maldade, seu pecado, e não me lembrarei mais. Né? Então, a nova aliança, Brit Hadashah, ela não nasce da obediência humana apenas, mas da iniciativa de Deus. E o perdão é o ponto de partida, não é a recompensa final. Não é para ser perdoado, não é? O perdão, ele é o ponto de partida. O arrependimento, o perdão, o receber o perdão e o ser perdoado é o ponto de partida, né? Não é a recompensa, tá? Não é uma barganha. Não é uma barganha. Tá? Então, a nova aliança lá em Jeremias, a Brit Hadashah, ela não elimina uma revelação interior, ela internaliza, né? Ou seja, internaliza a transformação de dentro para fora, com a internalização da palavra de Deus, e fala de relacionamento, intimidade. Tá? Então, nós temos esses três pontos que eles são muito importantes. Tá? Por quê? O que ela anuncia? Tá? O nosso relacionamento direto com Deus, a transformação interior, né? E perdão pleno e uma humanidade renovada. Né? Isso tem nome, não tem não? Evangelho, boas novas, né? Tem nome. Isso tem nome, tá? É uma das promessas mais, assim, surpreendentes do Antigo Testamento. É a graça pura ali, né? E uma das mais citadas nas duas tradições, tanto na tradição judaica quanto na tradição cristã. Quando eu falo tradição cristã, eu falo de todo aquele que se diz cristão, ok? Porque a nova aliança é um assunto comentado em toda a tradição cristã, né? Não precisa pegar ela só para gente que se diz protestante, crente. Não, ela é de toda a tradição cristã, tá? E isso é muito importante e a gente precisa lembrar e guardar isso bem, tá? Nova aliança não é o Novo Testamento, ok? Nova aliança não é o Novo Testamento, tá? Não é a segunda parte da Bíblia, não. Nova aliança, tá? É um
uma promessa de Deus dada a seu povo, a Israel, né? E nós somos enxertados nessa oliveira. É por isso temos essa promessa de uma nova vida, né? E de um relacionamento com o Senhor íntimo e pessoal, ok? E do perdão, né? Muito bem. Agora, né? E o Ezequiel? Muito bem. Me perguntam muito sobre Ezequiel, né? Ezequiel, é, no próprio texto, no capítulo 1 de Ezequiel, verso 3, já diz assim, né? Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Tá? Provavelmente, Ezequiel era um membro da família sacerdotal dos Saduqueus e que eles foram muito importantes durante as reformas de Josias, né? Lá, 621 antes de Cristo. 621 antes de Cristo, vocês vão ver que os dois, Jeremias e Ezequiel, eram ali, né? Mesma época, mais ou menos, profetizando ali. E Ezequiel foi preparado para o sacerdócio durante o reinado de Joaquim. Tá? Ele foi deportado para a Babilônia em 597 a.C. e ele se ficou ali em Tel Abib, situada ali no canal do rio Quebar, né? Perto de Nippur. Depois pega o mapa e olha onde que é isso, vocês vão entender mais ou menos. E no contexto histórico, ele teve o chamado, ou seja, ele começou a profetizar em 593 a.C., né? Quinto ano do reinado de Joaquim, que terminou em 571 a.C. A esposa dele morreu, né? E isso ocorreu no mesmo tempo, ao mesmo tempo, da destruição de Jerusalém em 587. Ele foi exilado por causa do cerco de Jerusalém e ele escreveu para aqueles que estavam ainda em Jerusalém, né? E escreveu falando da completa destruição, né? E dizendo que o Senhor não estava mais ali, né? Ou seja, o Senhor, a presença do Senhor não estava mais ali. Partes do que ele escreveu também foi depois, né, da destruição de Jerusalém. Né? A personalidade de Ezequiel era uma coisa. Tá? É, é o místico, é o místico do Antigo Testamento. Né? A intimidade com o espírito de Ezequiel é algo que assim que sobressai muito aos outros, né? Aos outros profetas. Eu me converti em Ezequiel. Eu me converti em Ezequiel. Né? Então, assim, eu tenho um amor muito grande pelo livro de Ezequiel, porque verdadeiramente, né, mudou a minha vida quando eu tinha 18 anos. E as visões, a frequência com que ele vinha a palavra do Senhor, né, até ele, e fornece assim, uma ligação, uma conexão diferente, porque existem os profetas, assim, muito espirituais, né? E existem aqueles profetas só da escrita, né? Escritores clássicos que a gente chama. E Ezequiel não, era essas experiências que já antecipavam, né, a ação do Espírito Santo no Novo Testamento. Já antecipava, né? Então, hoje, assim, cai muito bem em Ezequiel o título de carismático, né? Sim, cai muito bem nele, né? A mensagem de Ezequiel, ela foi endereçada, né, né, aos exilados de Judá na Babilônia. E ele falava muito da responsabilidade moral da pessoa, né? É o tema de maior importância na mensagem dele. Agora, ele dizia que cada indivíduo
deve aceitar uma responsabilidade pessoal, né? Qual é o problema que a nação está passando? Vou usar a palavra feia aqui, que eu não gosto de usar, mas é pela desgraça da nação. Então, ou seja, se as coisas não vão bem, eu sou responsável pela minha nação. Porque no todo, né, é como se você pensava em corpo, né? Se um não está fazendo direito, vai tudo por água abaixo. Então, sim, o país, a nação, sofria por causa dos pervertidos dentro da nação. Tá? E era assim, ou seja, eu sou responsável pelo meu pecado individual e o meu pecado individual influencia a nação. Pensa, gente, nosso país, há de pensar, Deus meu. Bem, e o peso do pecado acumulado sem confissão de cada um, né, é que, segundo ele, contribuiu para o rompimento da aliança de Deus com Israel. Né? Ou seja, cada um levava uma porção da culpa pelo julgamento, que resultou, né, no exílio da Babilônia. Tá? Então, por isso, né, essa, esse apelo moral. Né? E o livro de Ezequiel é dividido em três partes. Tem o julgamento de Judá, depois o julgamento das nações pagãs e depois, por último, as futuras bênçãos pela aliança de Deus com o povo. Tá? E tem dois temas que entram no livro como um equilíbrio mesmo, tá? Que é, primeiro, ele vai falar, né, na doutrina do livro, no ensino do livro, sobre o dever pessoal. Muito sobre o dever pessoal, sobre a minha responsabilidade, sobre a autorresponsabilidade, sobre o fazer certo, né? Que o pecado acaba, né, ferindo a nação e tudo mais. Por outro lado, né, ele enfatiza, né, a graça de Deus no renascimento da nação. Então, são os dois pontos, né? Um, a responsabilidade pessoal, e o outro, né, a graça de Deus no renascimento da nação. Tá? Então, ou seja, essa graça, né, resultaria na recriação de Israel através dos ossos secos. Né? E o texto da profecia dos ossos secos é um texto que se autoexplica, não precisa ir muito longe. Né? Então, vamos lá, né? A profecia sobre o vale de ossos secos. Diz assim o texto: Veio sobre mim a mão do Senhor, Adonai, o tetagrama. Toda vez aqui nesse texto que eu falar Senhor, é o tetagrama, é o nome de Deus. Não tem Elohim aqui, não tem outra palavra para Deus aqui, tá? Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Gente, ele me levou pelo Espírito. Ele me levou pelo Espírito. Quantos de nós pode falar que o Senhor me levou pelo Espírito e me deixou no lugar para ver alguma coisa? Quem? Quantos de nós pode falar? Posso. Eu posso. Eu posso. Gente, é uma coisa assim, é assombroso ao mesmo tempo. É assombroso. Não, sim. É. O Senhor me levou para ver ruas de ouro. Não me levou para ver ossos secos, mas ele me levou para ver ruas de ouro. Oh, meu Deus! Né? Bem, continua aqui o texto. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, né? Ezequiel, então profetizei segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Presta atenção na palavra osso, né? Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estenderam a pele, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Muito bem, é um texto maravilhoso, né? Mas a palavra-chave nesse texto é ossos, ossos, né? Atzamot, atzamot, ossos, né? E a raiz dessa palavra é ligada à força, estrutura, essência, né? Então, ossos é a base, né? Os ossos, eles sustentam todo o corpo, toda a carne, né? Eles, sem os ossos, a gente não existiria. Ou o corpo não ele é estrutura, ele é a base. Ainda bem que tinha os ossos. Onde é que ia colocar a carne? Gente, hello? Hello? Ah, muito bem. Então, os ossos. E os ossos, gente, normalmente eles são duros por fora e são macios dentro. Dentro dos ossos corre uma série de fios nevrálgicos e também dentro do principal corre a medula, o miolo. Ninguém vai. Já mataram um frango e já viram o pescocinho e já tiraram de dentro do ossinho? Ok? Não? Pois é, né? É, é. O osso dentro, ele é mais macinho, né? Dizem que a mulher é como o osso, né? Dura por fora, resistente e a terna dentro, assim, né? Bem, mas a essência está ali preservada, tá? A outra palavra muito importante, né, é Yavesh. Yavesh é seco, né? É seco, mas seco, seco, seco. Não é que aqueles ossinhos ali eram mortos recentemente, que ainda eram, né, ossos, sim.
né? Novos, digamos assim, tem diferença de osso velho e osso novo, né? Osso vira farinha, né, gente? Vira pó, né? E aqueles ossos lá eram, né, secos, a palavra era seco, mas seco mesmo, tá? Completamente sem vida. E a terceira palavrinha é ruar, ruar, né? Que aparece tanto nesse capítulo, que pode significar vento, sopro e espírito, tá? E quando Deus diz, vem, vem dos quatro ventos, ó Ruá, vem dos quatro cantos, vem de todos os lados, ó Espírito, né? O texto ele trabalha simultaneamente com vem o vento, né? Sopro de vida, né? E Espírito de Deus. Assim, né? Eu fico imaginando a cena, sabe? Que porque é, sim, é muito, sabe? Né? Vem dos quatro ventos, ó Espírito. Tá? Agora, pensa bem, né? A gente está aqui falando, né, disso, mas, gente, na conexão com Gênesis, aí eu volto lá em Gênesis, né? Gênesis 2:7, Deus sopra no homem, né? Sopra vida, fôlego de vida, que é o próprio Espírito, né? Sopra. E em Ezequiel, Deus sopra vida numa nação. Deus sopra vida numa nação. O Espírito vivifica, gente. O Espírito vivifica. Sem o Espírito, não. É morte. É morte. Né? O próprio texto, né, diz isso. Né? A vida tornou a Israel, né? O próprio texto diz, né, 37:11, estes ossos são toda a casa de Israel, né? E lá tá escrito, no texto em hebraico, né, está escrito, né, Atzamot, né, Yeveshot Meod, Atzamot, ossos, Yeveshot secos, Meod, mas muito, 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 muito seco, né? Ossos muito, muito secos, disse sequíssimos, né? E essa expressão, ela é usada para indicar que era uma morte antiga, era uma morte antiga, era uma esperança extinta, né? E algo humanamente completamente irreversível, impensável. Ou seja, não é que era um cadáver recente, não, né? é, Era pó de esperança, ou seja, né? Sim, são os impossíveis de Deus, né? E isso torna, sim, mais impressionante ainda, né? Outro fato interessante, Deus manda o profeta profetizar para os ossos. Escuta só, tem um verbo no hebraico que né, é assim, alguém manda alguém fazer alguma coisa. É difícil até de traduzir, mas é assim, Deus manda Ezequiel mandar fazer alguma coisa, ou seja, né, Deus manda Ezequiel dizer para os ossos, né, que eles têm vida, tenham vida. Né? Então, nesse contexto. E profetas, gente, falam para reis, para povos, para nações, mas para ossos. É o único profeta que falou para osso, que falou para algo assim. É falar para osso. É como se Deus dissesse assim: "Ah, fala para aquilo que não responde, que não reage, que não tem vida.
Porque a palavra, sabe? A palavra, ela vai criar a vida onde não existe possibilidade. Mas fala, mas fala. Muitas vezes a gente não usa a palavra para os impossíveis, para os secos, para os mortos, para as impossibilidades, para aquilo que a gente não imagina. É não, perda de tempo, né? É perder tempo. Deus manda Ezequiel falar para o que não responde, para o que não reage, para o que não tem vida. A palavra cria vida onde não existia. E a palavra tem poder, nossas palavras têm poder para o bem e tem poder para o mal. Eu, né, abençoo e eu amaldiçoo, ou seja, eu abençoo, eu levo a essência de Deus para uma situação ou para alguém e eu amaldiçoo, eu tiro a essência de Deus de alguma situação. Porque é isso que eu faço quando eu amaldiçoo, né? Eu tiro a essência de Deus de uma situação. Tá? É uma cena, assim, né? Que realmente mostra o poder criador da palavra. Tá? E aí ainda tem um milagre, que o milagre acontece em duas etapas. Em duas etapas, tá? Mas é intencional. Por quê? Primeiro, os ossos se ajuntam, porque os ossos não estão juntos, não, gente, tá? Uma perna está de um lado, um braço está do outro, a cabeça está do outro, ok? Os ossos se ajuntam, né? Se ajuntam. Aí depois surgem os tendões, a carne e a pele. Para e pensa, imagina a cena. Precisa mergulhar na palavra, precisa imaginar a cena, precisa entrar lá dentro. Ok? Pensa isso. Os ossos se ajuntando, surgindo os tendões, a carne, a pele, mas não tem vida ainda. Um monte de cadáver, ok? Mas tá ali. Depois, o espírito entra. O espírito entra e aí eles vivem de verdade. Ah, o que que isso ensina, gente? Sim. Mas bem, ó, os ossos estão aqui, tudo certinho. O corpo está montado direitinho. Ok. A carne, os tendões, tudo ok. Pode movimentar. Bom, aí depois para o quê? Carne, né? É muito feio. Então tem a pele. Bem, aí tá organizadinho. Organização não é vida. Organização não é vida. Faz parte, mas não é vida. Tá? Estrutura não é avivamento. Estrutura não é avivamento. Forma não é essência. Não. A vida vem de onde? A vida vem de onde? Do espírito, não da aparência. Pode parecer vivo, mas não tá. Parece, mas não é. Parede caiada, sepulcro caiado. Parece, mas não é. Tá? A palavra espírito, ruá, né? Ela aparece 10 vezes nesse capítulo. Né? E mesmo que signifique vento, né? Sopro e espírito, tá? O texto parece que brinca né? Como, de forma até poética com isso. É como se dissesse: o vento que sopra é o espírito que vivifica. Tá? E isso sim, é maravilhoso. Tá? Em um último momento aqui, né? A gente vai ver que a visão não é sobre ressurreição individual. Não. É sobre povo de Israel.
Muita gente pensa que é sobre ressurreição física, né? Que os mortos ressuscitarão, né? E que os mortos de Israel terão vida, tudo bem, terão, né? Mas aqui, no caso, é casa de Israel. É uma metáfora nacional. Deus está dizendo que Israel, mesmo destruído, mesmo no pó, voltará a viver. Ninguém destrói o povo de Israel. Ninguém destrói o povo de Israel. Curto e grosso, assim, né? Já andaram quase 1.800 anos espalhados pela face da terra, né? Sim, né? O tanto de coisa que acontece para querer destruir esse povo. Mas esse povo é de Deus, pode espernear, pode achar ruim, não tem jeito não. É isso mesmo, tá? Então, em Ezequiel, a gente vê os temas, ok, que é importante: restauração nacional, esperança após exílio, vida após morte espiritual e ação soberana de Deus. Tá? Muito bem. Tá? E a gente tem depois a conexão, né, dos dois textos. A gente tem, né, em Jeremias 31, a Torá, a instrução dentro, né, impressa no nosso coração. Em Ezequiel, o Espírito trazendo vida. Em Jeremias, restauração interior. Em Ezequiel, restauração coletiva. Em Jeremias, a Brit Hadashah, a nova aliança. Em Ezequiel, o novo fôlego de vida. Em Jeremias, a gente tem o coração renovado. Em Ezequiel, a gente tem um povo restaurado, né? Sim. Gente, antes de restaurar a nação, Deus restaura o coração, né? Antes de levantar os ossos, Deus envia, né, do seu espírito. E é isso. Esse é o Senhor nosso Deus, né? Esse é o Senhor nosso Deus. Ele restaura o que era perdido, que parece perdido. O espírito traz vida onde havia morte e a transformação começa dentro, dentro, né? A Brit Hadashah, a nova aliança, ela não é, ela não é só uma mudança interna, é transformação interior, né? Então, é isso, né? Nesses textos, gente, se a gente pegar verdadeiramente aqui, né? Não dá para fazer uma exegese em hebraico aqui, porque fica, né, meio complicado. Porque o verbo piel, que é, né, a terminação, a formativa, pragmatismo, vocês vão ficar meio perdidos. Tá? Mas para entender que a gente lendo, né, o texto e lendo em hebraico, a gente vê que, sim, não só acerta determinados comportamentos, né, mas a gente vê que o Senhor verdadeiramente escreve a palavra no coração e sopra vida sobre aquilo, né, que parecia impossível de restaurar. Alguém perguntou lá no Instagram qual a aplicação para os nossos dias, né? A gente tem falado aqui do início até agora, né? O que eu falei, a aplicação se resume em Yeshua, Jesus Cristo, né? Que traz vida na morte, tá? Que nós éramos mortos em delitos e pecados e hoje, né? Somos alvos mais que a neve. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Gente, Jesus, Yeshua, o Cristo, é a Torá caminhando sobre a face da terra. Ele é a palavra. Tá tudo nele. Tudo, tudo nele. Você vê tudo nele. Não tem nada que você não vai ver nele, né? Então, é ele, tá? Creia nele.
o aceite como Senhor e Salvador, que vai dar tudo certo, né? É isso. A pergunta é essa. Porque não tem outra explicação. Tá? Não tem, gente, mirabolâncias. Né? A palavra de Deus é simples. É muito, muito simples. Tá? Quem quiser complicar, por favor, né? Esteja à vontade. Mas aqui, não. Aqui o assunto é simplicidade. É o que Deus disse, é o que Deus disse. Ponto final. Ok? Ponto final. Bem, e agora a gente termina a nossa aula de hoje. E semana que vem tem mais. Não vai ter mais profecia, a gente vai mudar de assunto, né? Mas a gente vai estar aqui na mesma Bet Hora, no mesmo Bet Canal, né? Para mais uma aula semanal, tá bom? Essa aula depois vocês podem assistir de novo, se quiserem, no YouTube, ok? Ah, ela vai estar lá. E a semana que vem a gente se encontra de novo. Tá bom? Tá? Então, meu abraço, né? A Shalom do Senhor para todos vocês, né? Vocês tenham uma noite de descanso na paz perfeita do Senhor, né? Com Ele. Tudo vai bem. Tudo vai bem, né? Shalom. Deus abençoe. Deus abençoe. Shalom, gente. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Shalom.